Fala, gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional. Nesse vídeo aqui te contar algumas informações extremamente relevantes sobre os fatos ou o fato que aconteceu no começo dessa semana. O afastamento de dois jogadores do elenco colorado. Tô falando do Gabriel volante e do Carlos Depena meio-campista. Eu descobri algumas informações direto no vestiário do CT Parque Gigante que eu julgo serem bem relevantes, para o torcedor entender como foi conduzido todo este processo, que gerou até algumas informações da diretoria colorada vazando algo ruim de um dos atletas, mas também o grupo de jogadores, não posso falar em nome de todo mundo, mas sei que alguns não gostaram como as coisas aconteceram para esses dois jogadores precisarem ser afastados publicamente e a repercussão ficar negativa para cima deles. Já tirou detalhes? Antes, aquele recadinho da KTO, né? Vá agora em KTO.com para brincar, para te divertir. Esse é o bordão. KTO é onde a diversão acontece. Para tu brincar com os jogos da dupla Grenal no final de semana. Tem o Inter que joga contra o Juventude, mas tem o Grêmio contra o Caxias também. Tu pode ir lá, dar teus palpites, brincar e te divertir, dizer, ó, eu quero aqui, eu vou ali. Dá para gols marcados, quem vai marcar o gol, quem ganha no primeiro tempo, quem ganha no segundo tempo. Dá para botar o placar exato, dá para botar assim, ó, só acho que vai ter vencedor, se vai ser empate, enfim, cara, tem um monte de coisa. E não é só para dupla Grenal, evidentemente, é para todos os esportes. Então, KTO, te registra com o meu código JBFilho, que tu ganha uma bonificação, é um mimo, um presentinho que eu dou pra galera através da KTO, beleza? Gente, vamos lá. Primeira questão. Os dois jogadores já não estavam sendo utilizados. E é óbvio que ninguém estava feliz, porque o estranho seria se eles fossem, se estivessem radiantes. Tinham sido tirados de uma partida já da Copa do Brasil com a situação, ele e outros jogadores, no total não 5, que nem tinham viajado, porque se imaginava o seguinte, bom, não vamos prejudicar as negociações. Beleza. No começo dessa semana, o Inter solta uma nota oficial dizendo que eles estavam afastados, que eles treinariam separadamente. Eu, num primeiro momento, até imaginei, tá bom, o Inter botou que eles manteriam a forma física. Achei que eles só, o Inter dizendo, ó, eles não vão mais concentrar, mas vão ficar com o grupo. Nada disso. Os dois estão treinando em horários alternativos. A diretoria fez o seguinte, e a comissão técnica, e todo mundo no Beira-Rio, Cudê vai treinar pela manhã, os dois vêm à tarde. Cudê vai treinar pela tarde, o grupo principal, os dois vêm pela manhã. E aí vem o bastidor que eu descobri. No dia do afastamento, um importante funcionário, todo mundo mais ou menos sabe quem é que hoje está mandando no vestiário colorado, mas um importante funcionário chamou os jogadores para uma conversa na salinha do CT e disse, olha, o Cudê não vai mais contar com vocês, ele não conta mais nem com o Depena, nem com o Gabriel, falou especificamente para eles, e automaticamente a gente não vai trancar a vida de vocês, a gente está liberando, vocês podem procurar clube e tudo mais, vocês vão a partir de agora treinar em turnos diferentes, em horários diferentes, vocês estão afastados do elenco principal. Pois é, nesse mesmo dia, Eduardo Cudê foi pro gramado do CT Parque Gigante com um grupo de jogadores, reuniu todo o grupo de jogadores e fez o seguinte discurso. A direção não conta mais com esses dois jogadores, não quer mais permanecer com esses dois jogadores, me comunicaram disso, então eles estão afastados, eu entendi, é uma decisão do clube e tá tudo bem. Perceba, o Inter, através da sua diretoria, diz para os seus jogadores, olha, é o Cudê que não quer mais vocês, então a gente vai liberar e ao mesmo tempo vamos afastar vocês. O Cudê disse para os jogadores que foi a diretoria que não queria mais e que ele, Cudê, só acatou. A diretoria disse que era o Cudê disse que era a diretoria. E é óbvio, eu nem preciso te dizer, que embora a primeira conversa tenha sido privada, que os caras se falam no vestiário. Que o Gabriel e o Depena ainda têm contato com todos os outros jogadores e automaticamente os caras acabaram sabendo, dizendo, olha, as versões estão diferentes, estão conflitantes. Pegou mal o afastamento, ficou uma situação ruim. A partir disso, desse relato que eu te contei, horas depois, começou a vazar, via direção do Internacional, a seguinte versão. Que o Gabriel, por exemplo, estava minando o ambiente no vestiário. Que o Gabriel não estava sendo um cara bom para o vestiário neste momento. E que ele automaticamente precisava sair e por isso o treinamento separadamente. A outra questão, quem falou essa informação foi o Lucas Dias no seu canal do YouTube. E a direção do Inter, eu sei que está vazando essa versão porque eu fui atrás de mais situações. Outra, Fabrício Falkowski, repórter do Correio do Povo, monstro, sabe muito sobre Inter, tá há muito tempo nessa.
Fabrício Falkowski publicou que a direção do Inter normalmente não solta esse tipo de nota, mas que precisava escancarar o afastamento dos dois para tentar forçar uma saída, para tentar forçar uma negociação. Porque, segundo a informação que a diretoria está passando, que os dois estavam recebendo propostas, mas não estavam dispostos a sair, que não estavam querendo deixar o estádio Beira-Rio. Bom, eu vou pontuar aqui os dois fatos que foram relatados pelos repórteres e eu acredito que, de fato, a direção do Inter está dizendo isso. A informação que eu recebi, tá? Os dois nunca foram ruins de vestiário. O grupo de jogadores do Inter, e eu insisto, tem 50 pessoas lá, eu não consigo falar com 50 pessoas do vestiário, mas o grupo de trabalho do vestiário me passou o seguinte: não, nem o Depena nem o Gabriel nunca foram ruins de vestiário, nunca fizeram tumulto aqui dentro. Pelo contrário, o Depena, mesmo nos problemas do seu pai, que todo mundo sabe, teve câncer, era um cara que ia lá e trabalhava. Ele era mais fechado com o grupo dos argentinos, gringos, uruguaios ali e tudo mais, mas que estava sempre nos caras e, cara, às vezes chegava meio fechado, não treinava. Até eles citaram o seguinte: olha, o Luiz Adriano era um cara que ia pro treino mesmo quando estava na reserva e tal, e estava sempre sorrindo, brincando, escutando o pagode dele, estava de boa. O Depena era o cara que às vezes estava meio chateado por não jogar, pela situação do pai, ia lá, mesmo mais fechadão, não sorria tanto, mas treinava igual, trabalhava, profissionalismo exemplar, ia para sua casa e tudo certo. Ele cumpriu o seu trabalho. E o Gabriel sempre, me disseram, foi a mesma pessoa, antes, durante e depois de todos os episódios. Eu vi que o Gabriel deu entrevista pro Wagner Martins no Gaúcha ZH, se defendendo, porque começou a sair essa versão. Ele disse: olha, gente, não é verdade. Eu tô sendo afastado, eu tô saindo do clube, você pode fazer isso, mas ele garantiu que ele jamais tumultuou, ele botou a cara a tapa porque ele é um cara de muita personalidade. O que eu posso te dizer? Então são essas as duas questões. Primeiro, esse constrangimento do funcionário do Inter, da diretoria. Vou falar aqui, foi o Magrão que falou com os dois, tá? Foi o Magrão que falou com os dois. Dizer que foi o Kudê que queria o afastamento e o Kudê dizer que foi a diretoria que queria o afastamento. Então, um jogou pro outro. O grupo de jogadores está sabendo disso e está percebendo. Me negaram qualquer tipo de má influência de ambos e que não seriam muito trabalhadores ou coisa do tipo. Nada disso. Outra questão. Propostas. O Corinthians não quis o Depena. O Corinthians nunca fez proposta. O Vitória seria o time mais perto do Gabriel e que o Gabriel de fato também não estava muito afim de ir, porque era uma escolha de carreira dele. O cara não quis ir pro Vitória, que é um time que ele acha que ele vai. Não é o nível que ele quer atuar. Ele tem direito a pensar isso, mas também não teve uma proposta. Assim, o Vasco, a 77 lá é mega enrolada. Não chegou a fichar, porque se tivesse um time grande ele até podia ir, um time que ele achasse que ele pudesse seguir a carreira. Então também não é nenhum absurdo. Os caras estão sentados no contrato e tal. Não é nenhum absurdo, pelo que me falaram, então não teria o porquê ficar soltando nota para forçar. O que eu recebi foi decisão do Kudê. O Kudê queria sim e a direção acatou. Me passaram, inclusive, que o presidente não estava muito afim, que por ele a solução não seria essa. Mas o Kudê queria o afastamento e o presidente não disse não pro Kudê. Aliás, o Kudê trocou até, era a Maristela Kuhn, historicamente cuidava do gramado do Beira-Rio, trocou, o Kudê trouxe um argentino da sua confiança que está aqui fazendo a gestão do gramado. O Kudê tem muita força e o presidente aceitou essa situação. O presidente acatou o pedido do técnico Eduardo Kudê, como vários que ele acata no dia a dia. Esse foi mais um. Mas o Inter fez isso, todo o relato aconteceu, que eu te passei. Agora os dois jogadores são afastados e a expectativa é que dia 1º de abril apareçam clubes querendo contratá-los, porque por enquanto eles só vão seguir treinando. O Depena com seu salário de 400, o Gabriel com seu salário de 500 mil reais. Esses são os custos e eles vão ficar à disposição não, trabalhando no Inter, mas sem estar à disposição do técnico Eduardo Kudê. É isso que aconteceu, beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.